Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas que a guerra Sun Tzu faz parte da vida. É da natureza da maioria dos organismos vivos travar batalhas, derrotar oponentes e dominar. Com os humanos, vemos isso acontecer na guerra, nos negócios, no campo de futebol, nos videogames, nas boates e até no YouTube. E é provável que, quando não estamos envolvidos numa batalha contra o nosso ambiente, estejamos a travar uma guerra contra nós próprios. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um antigo texto militar chinês composto por 13 capítulos, dedicados aos aspectos estratégicos e táticos da guerra. A Arte da Guerra explica detalhadamente como devemos nos comportar na batalha e, mais importante, em como vencer. O que torna um exército forte? De que maneira deveríamos abordar o inimigo em um terreno fechado? E como deveríamos usar espiões para obter informações ou para espalhar notícias falsas? Além de dicas específicas sobre combate, a Arte da Guerra tem um lado filosófico profundo. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser encarada levianamente, que a forma mais elevada de guerra é derrotar o inimigo sem lutar e que permanecer parado e o inescrutável é tarefa de um general. Ele enfatiza o uso da inteligência em vez da força bruta e nos ensina como vencer batalhas de maneira inteligente. A beleza da arte da guerra é que a sua sabedoria também pode ser aplicada às nossas vidas modernas, mesmo em tempos de paz, quando não temos que lidar com derramamento de sangue, mas sim com trabalho, esporte e conflitos diários em geral. Este vídeo explora a sabedoria da obra de Sun Tzu e a arte da guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, foi um estrategista militar e filósofo, que viveu há cerca de 2.500 anos e é tradicionalmente apontado como o autor da arte da guerra. Mas alguns estudiosos chineses duvidam da existência de Sun Tzu e acreditam que a arte da guerra é uma compilação de obras de diferentes autores. Sun Tzu supostamente viveu durante a dinastia Zhou, na época em que viveram o sábio taoísta Lao Tzu e o filósofo Confúcio. Seu local de nascimento é contestado. Alguns dizem que ele nasceu no estado de Qi, outros acreditam no estado de Wu. Mas as fontes mais antigas disponíveis concordam que ele foi um general e estrategista que serviu ao rei de Wu. Ao longo dos tempos, o trabalho de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas dentro e fora das forças armadas. O general vietnamita Von Dien Giap, por exemplo, derrotou os franceses durante a Batalha de Dien Bien Phu, usando táticas descritas em A Arte da Guerra. E o técnico de futebol brasileiro Luiz Felipe Scolari usou o antigo guia de estratégia para vencer a Copa do Mundo de 2002. A arte da guerra enfatiza a importância de uma boa preparação. A filosofia subjacente é que a vitória e a derrota já estão decididas antes da batalha ser travada. Isso significa que com conhecimentos e cálculos suficientes é possível estimar as chances de vencer uma batalha. Qual lado é mais forte? Quem tem mais probabilidade de vencer? Uma boa pesquisa é essencial. E se necessário, precisamos contratar espiões para adquirir as informações necessárias. Devemos saber o que estamos enfrentando e ser realistas sobre nossos próprios pontos fortes e fracos. Para criar um exército obediente, é vital que um líder conheça os seus soldados, cada tipo de soldado precisa de um tratamento diferente. A autoconsciência é fundamental, como se nos conhecêssemos, soubéssemos quais inimigos podemos derrotar e de quais inimigos devemos fugir. Muitas vezes é melhor evitar conflitos se isso evitar grandes perdas. Segundo Sun Tzu, a maior vitória é derrotar o inimigo sem sequer lutar. Infelizmente, esse ideal nem sempre é uma opção. É por isso que na vida devemos escolher cuidadosamente as nossas batalhas, sabendo quais valem a pena lutar e quais são um desperdício de energia e recursos. E as batalhas que escolhemos devem ser travadas da forma mais eficiente possível. A força de um exército é limitada, mesmo o maior exército do mundo pode ficar sem equipamento, combustível, veículos militares, e claro, sem os soldados que os operam. Guerras prolongadas são desastrosas para um país e para os seus recursos, e apenas esgotarão aqueles que nelas participam. Assim, a melhor forma de vencer uma batalha é atacando rapidamente, com o mínimo de uso de recursos. Não destrua as cidades e os recursos do inimigo quando pudermos usá-los para nós mesmos, e não mate desnecessariamente os soldados do inimigo quando eles puderem se juntar às nossas fileiras.
Aqui começamos a ver as influências taoístas no modo de pensar de Sun Tzu, já que ele não defende a destruição estúpida, mas sim a travar a guerra de forma inteligente e deixar o inimigo tão intacto quanto possível, para que a sua força possa tornar-se a nossa. Cito: na guerra, é melhor manter um estado intacto do que destruí-lo. É melhor tomar um exército, um regimento, um destacamento, uma companhia intactos, do que destruí-los. A excelência máxima não reside em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A forma mais elevada de guerra é atacar a própria estratégia. A próxima, para atacar alianças, o próximo a atacar exércitos. A forma mais baixa de guerra é atacar cidades. A guerra de cerco é o último recurso. Fim da citação. Na guerra, a vitória é produto de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória for clara, lute. Se a derrota for certa, não lute. Se optarmos por lutar, precisamos de ter conhecimentos suficientes para decidirmos as estratégias certas, que nos levam à vitória. Por exemplo, quando superamos muito um inimigo em número, a melhor maneira de atacar é cercando-o. Mas quando estamos em menor número, é melhor nos esconder. Numa tal situação, a aplicação da guerra de guerrilha tem sido uma estratégia vencedora para os talibã no Afeganistão. Os talibãs misturaram-se com civis e usaram esconderijos secretos e redes de túneis para permanecerem invisíveis, ao mesmo tempo que utilizavam técnicas sofisticadas de propaganda e mantinham a coesão e a flexibilidade entre as suas fileiras. Se eles tivessem atacado o inimigo de frente, certamente teriam perdido. Mas, ao utilizarem técnicas coordenadas de bater e fugir, provaram ser uma força a ter em conta. Uma maneira de vencer com inteligência é a arte do engano. Cito: quando capaz, fingem capacidade, ao enviar tropas, parece que não. Quando perto, pareça longe, quando estiver longe, apareça perto. Fim da citação. Talvez se lembrem do ministro da informação iraquiano, Mohamed Saed al-Sarraf, que tentou manter as aparências, dizendo ao público que estava tudo bem e que as suas forças estavam a vencer. Ele poderia estar lendo a arte da guerra. Infelizmente para ele, suas tentativas de enganar o inimigo não foram tão convincentes. Eles não estão perto de Bagdá. Não acredite neles. Na guerra, é essencial adaptar-se às novas circunstâncias. Tal como a água, a guerra não tem uma forma constante. O inimigo muda o tempo todo, assim como as circunstâncias naturais como a estação e o terreno. Sun Tzu nos encoraja a obter vitória a partir das mudanças nas circunstâncias do inimigo, enquanto permanecemos sem forma. Isto significa que devemos sempre observar o inimigo com atenção e evitar nos expor a ele. É assim que ficamos atentos às disposições em constante mudança do nosso oponente, para que possamos usá-las em nosso favor. Por exemplo, Sun Tzu nos diz para evitarmos o espírito aguçado e, em vez disso, atacarmos os estúpidos e com saudades de casa, e que devemos observar certos padrões para determinar a força do inimigo. Como ele diz, a defesa implica falta, o ataque implica abundância. Ele também nos diz para garantir nossa própria invulnerabilidade e esperar pela vulnerabilidade do inimigo. Esta é basicamente a estratégia central ao jogar squash: concentre-se em jogar bem, espere que seu oponente cometa um erro e explore-o. A arte da guerra expõe diferentes situações e como agir nelas, como diferentes terrenos. Por exemplo, devemos acampar em terrenos elevados e enfrentar o campo aberto, e sempre lutar em declives. E se o inimigo atravessar um rio na nossa direção, não devemos confrontá-lo a meio do rio, mas deixar que metade das suas tropas atravessem antes de atacarmos. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalha, cada um exigindo diferentes formas de luta. Por exemplo, quando o terreno é estrategicamente vantajoso, para qualquer um dos lados, é o terreno estratégico. Para uma empresa, este poderia ser um local específico em uma cidade. E para um exército, pode ser um terreno elevado útil para o combate. Mas também existe o campo da morte, onde só há uma maneira de sobreviver: lutar. Um exemplo de campo de morte é a Batalha de Morannon em O Senhor dos Anéis, que foi a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior quando se vai para a guerra. Não deveríamos ser tão imprudentes, mas também não deveríamos ser covardes.
E é perigoso ser facilmente acionado porque é fácil atrair pessoas temperamentais para a batalha. Esta é uma lição importante para um youtuber, porque ser acionado o tempo todo por comentários rudes e trolls da internet só levará a batalhas exaustivas e sem sentido, desnecessárias. Além disso, um general deve ser compassivo com seus homens e tratá-los com humanidade, mas estar muito preocupado com eles leva a preocupações e problemas. Cito: existem 5 armadilhas para um general: imprudência, que leva à destruição; covardia, levando à captura; temperamento explosivo, sujeito a provocações; uma delicadeza de honra, tendendo à vergonha; uma preocupação com seus homens, levando a problemas. Fim da citação. A arte da guerra nos ensina como escolher e vencer nossas batalhas. Em vez de focar na força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, a conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, para que possamos ser vitoriosos antes mesmo de fazermos qualquer movimento. Ele nos ensina como ser mais espertos que nossos oponentes, enganá-los e manipulá-los e usar qualquer situação em nosso favor. Ao mesmo tempo, exorta-nos a derrotar sem lutar e a evitar ao máximo o sofrimento. Se pudermos derrotar um inimigo sem derramamento de sangue, liderar com sabedoria e compaixão enquanto mantemos a disciplina e nos adaptarmos à natureza mutável da terra e do céu, então a guerra é verdadeiramente uma arte. Obrigado por assistir.